Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de São João, capítulo 21, versículo 9. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Meus irmãos, quando São João escreveu o Apocalipse e o seu Evangelho, a igreja já estava sob a segunda grande perseguição de Roma. Neste caso, era o imperador Domiciano. Né? A perseguição dele foi mais cruel e sangrenta, mais feroz aos cristãos do que a do imperador Nero na época de São Paulo e São Pedro. Né? Então, os cristãos, nessas perseguições, né, tanto de Nero, depois com o oitavo imperador, o terceiro depois de Nero, que seria o oitavo imperador de Roma, desde que Roma se tornou império, né, que foi o imperador Domiciano, os cristãos adotaram certas medidas de segurança, como, por exemplo, o peixe. Peixe era uma espécie de código. Onde estivesse o desenho do peixe, era um local de reunião em que os cristãos se reuniam para louvar a Deus, para celebrar a Eucaristia. Pois a palavra peixe, né, com as iniciais em grego, era ictus, ou ictus, que significavam assim: Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Certo? Então, aqui no Evangelho de São João, no seu último capítulo, São João, olha só, que é uma menção aos peixes, né? Vi umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Porque esta imagem do peixe, né, e pão, junto com Jesus Cristo que estava presidindo esta brasa com peixe e pão. São João quer nos dizer que a Eucaristia, que é o pão, junto do peixe, que todo mundo sabia que significar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, são uma coisa só. Entendeu? Nas catacumbas antigas, se você procurar no Google, ver as fotos das gravuras, né, dos cristãos do primeiro século, do segundo, terceiro, que sofreram diversas perseguições do Império Romano, né, dos imperadores, eles representavam nas catacumbas, né, depois nas igrejas que foram sendo erguidas, os mártires, né, que sofreram naquele local, e se desenhavam pães junto do cálice, né, com vinho, sobre, né, ou então junto de um peixe. Por que isso? Justamente sempre para significar o seguinte: a Eucaristia, ela é o próprio Senhor. Colocar a gravura dos pães e o cálice junto da do peixe, né, é um sinal já, era uma maneira, uma linguagem, né, até para aqueles que não sabiam ler, que queria explicar o seguinte: a doutrina dos apóstolos, a Eucaristia, né, o pão e o cálice com vinho, é o próprio Senhor, simbolizado ali pelo peixe, né, que as iniciais em grego, ictis, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.